Você já reparou e já parou para pensar como a sua postura pode impactar diretamente na saúde da sua coluna? As dores na região cervical e lombar, muitas vezes negligenciadas, podem ser reflexos de hábitos cotidianos que colocam a coluna em risco. Para entender melhor as consequências da má postura e como preveni-las, nós recebemos o médico neurocirurgião especialista na coluna, Dr. Túlio Rocha. Dr. Túlio, seja muito bem-vindo aqui em casa. Que bom estar de volta. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Vamos sentar e bater um papo. Olha, o senhor pode vir aqui todos os dias, que sempre vai ficar faltando pergunta e sempre como é que o povo vai entender essa questão da coluna, porque parece que é uma epidemia. Todo mundo tem problema nas costas. É verdade, Cleide. Se você observar, antigamente a gente observava muitos idosos com problemas na coluna, pessoas mais velhas, era muito frequente a gente observar esse ponto. Mas agora a gente está observando que cada vez mais cedo nós possamos observar crianças, adolescentes, adultos jovens, também com problemas relacionados à postura e, obviamente, com problemas relacionados à coluna. Um dos problemas da postura, que eu imagino que seja, é o tal do celular. Porque para você segurar o celular, você tem que ficar assim um pouco elegante e a pessoa, quando ela pode até começar e depois vai relaxando, daqui a pouquinho tá igual uma minhoca. É verdade, e observar, assim, elegância a gente não tem nada para mexer no celular, né? Sempre que a gente observa, principalmente as crianças, os adolescentes e mesmo nós, né, quando a gente não está na área de trabalho, que a gente não tem muita atenção com a postura, a gente fica ali mexendo no celular, no smartphone, nos tablets, mesmo no computador em casa, a gente não tem uma postura adequada. E quando a gente pensa em coluna, a gente sempre pensa na coluna sendo preservada através da gente não pegar carga, da gente não pegar peso. Mas os estudos mostraram que a posição inadequada por tempo prolongado, ela pode ser tão ruim quanto carga. Inclusive hoje, pelo advento dos tablets, dos smartphones, nós já temos uma síndrome, que é um conjunto de problemas relacionados à má postura no celular, que chama text neck, que é quando você tem já problemas de alteração mecânica da coluna, um problema sério relacionado à coluna aqui cervical, no pescoço, por causa da má posição nos celulares e smartphones. Neck aí é por causa do pescoço, né? Mas também pode haver alguma complicação respiratória? Podem haver complicações respiratórias nos níveis mais avançados, quando você já tem um problema no pescoço, onde a medula está sendo muito comprimida, que é aquela estrutura nervosa que passa dentro da coluna, e que ela pode acender esse processo inflamatório, essa inflamação, e chegar no centro que controla a respiração. Alguns casos a gente já observou esse ponto, e outros pontos são as causas vasculares. A pessoa fica com o pescoço muito curvado durante um período prolongado e ele estira as veias e as artérias que estão presentes ali no pescoço, na parte posterior. Nossa, que grave! E às vezes essas artérias elas se rompem, ela estoura pela má postura, levando as pessoas a terem sintomas parecidos com AVC. Doutor, eu tô pensando aqui, eu tenho que ter uma postura para pegar no celular, para pegar no tablet e qualquer outro computador em casa. Mas acontece que se eu ficar muito com a postura muito retinha, eu vou me cansar. Ou eu posso acostumar com essa postura e depois não sentir mais nada? A questão da postura, Cleide, ela está relacionada intimamente à atividade muscular. Se você tem uma musculatura bem condicionada, com volume muscular adequado, automaticamente você também vai ter uma posição adequada fisiológica. A gente não consegue ficar por uma postura adequada por um tempo prolongado porque a nossa musculatura está mal condicionada e aí a gente vai extenuando, a gente vai cansando. E esse cansaço faz com que a gente procure uma posição que seja mais confortável para a gente, mesmo que esse conforto signifique prejudicar outras estruturas do nosso corpo. Você pode observar que os halterofilistas, esses fisiculturistas, que têm um volume de massa muscular muito grande, eles sempre andam alinhados.
Sempre eles estão verdade. sentados. Você não vê eles com uma postura inadequada. Por quê? Porque eles têm um condicionamento tão grande da fibra, um volume tão grande, que elas empurram a pessoa para a posição anatômica. Então, essa é a prova viva de que se você tiver uma musculatura adequada, você também vai ter uma posição adequada sem se cansar. Então, gente, não tem jeito não. É musculação e pilates, não tem jeito de fugir. Quais os hábitos cotidianos mais que prejudicam a saúde da coluna e como que a gente pode corrigi-lo assim, no dia a dia? A coluna, ela é uma estrutura muito grande. Você vê que ela perpassa desde lá do final da cabeça até a região do quadril. Então, para a gente ter uma boa estabilidade da coluna, a gente depende, francamente, da musculatura que está relacionada a ela. Então, as práticas de pegar muito peso, posição inadequada por tempo prolongado, as crianças e adolescentes que estão aí estudando com aquelas mochilas nas costas muito pesadas, as pessoas que não fazem atividade física, todas essas questões levam a você a ter uma coluna ruim. E o que a gente pode fazer para beneficiar a nossa coluna é fundamentalmente ter uma atividade física regular. Se a gente está sempre falando que a parte muscular ela é tão importante para dar estabilidade para a coluna, então a gente está falando que se você tiver uma atividade física com regularidade, você vai conseguir ter essa saúde não só para a sua coluna, mas para o seu corpo, para ter um bem-estar, tanto físico quanto mental, porque os trabalhos mostram que as atividades regulares de força, de desenvolvimento do equilíbrio, da melhoria da condição muscular, ela também beneficia as questões mentais. Então, a gente precisa da atividade física para a gente ter um bem-estar completo, não só físico, mas mental. Mais uma vez, a gente não tem como fugir, viu? Esses rapazes que estão trabalhando aqui, eles andam com câmeras pesadas em algumas jornadas, ficam muito tempo aqui e todos eles têm problemas. Sempre me reclamam, eu estou com problema na coluna. Mas, de novo, atividade física. Atividade física, e sempre quando a gente tem um trabalho em que ele tem uma especificidade com relação a algum equipamento, a gente tem os materiais de proteção individual, os EPIs. E cada atividade tem um EPI desenvolvido para aquela função. A gente sabe que nessas atividades, principalmente essas pessoas que carregam câmeras ou então que trabalham pegando objeto pesado, como as pessoas que trabalham nos aeroportos pegando as malas, eles têm aquelas cintas de proteção para a coluna que elas funcionam para dissipar o efeito da carga sobre a coluna. Então, além de dar proteção com posição adequada em relação ao trabalho, elas também melhoram a dissipação de força. Então, a pessoa consegue carregar grandes quantidades de carga por um tempo maior sem ter prejuízo direto para a coluna. Olha, gente, que interessante isso. Existe, assim, alguma orientação para quem passa longos períodos sentado ou em pé no trabalho? Existem. A gente sabe que essa questão de você ter um trabalho puramente administrativo e logo as pessoas falam, não, mas eu não carrego peso, né? Meu trabalho é administrativo, eu fico muito tempo sentado, então eu não estou prejudicando a minha coluna. E aí a gente volta naquela pauta da questão postural. Então você está trabalhando por tempo prolongado sentado. Você tem uma cadeira ergonômica, uma cadeira que favoreça a sua postura, que favoreça o seu melhor desempenho no trabalho. E aí você avalia a cadeira, você avalia a mesa que a pessoa está sentando, se ela trabalha com computador, tablet, ela tem que ter uma posição onde ela permaneça com a cabeça na horizontal, sem ter que ficar flexionando ela para cima ou para baixo, mas que o computador esteja no horizonte dos seus olhos, que você tenha para cada 1 hora sentada pelo menos 5 minutos em pé ou andando, porque isso muda toda a dinâmica muscular. Olha, que interessante. Existe um trabalho muito interessante de um médico americano que chama Kavansky, que ele mostra que para cada 1 hora trabalhada, se você fica 5 minutos em pé ou andando, você ativa músculos que estão relacionados à parte hemodinâmica, à parte de circulação, e você inibe, além de processos de desgaste da coluna,
também os processos vasculares, principalmente a trombose venosa profunda. Interessante. É interessante. Quando está no voo, as pessoas orientam muito. Se você vai fazer um voo longo, de vez em quando você levanta, dá uma andada, para que você possa ativar essa musculatura e evitar essas complicações respiratórias, vasculares. Então, mesmo aquelas pessoas que estão ali muito tempo sentado, levante um pouco, faça uma atividade, uma caminhadinha, aquele cafezinho que todo mundo toma durante o trabalho, às vezes favorece essa questão de mobilidade. Doutor, as pessoas mais altas, com 1,90 m, 92 até 98, se bem que quem tem 2,02 m, como é o caso do meu amigo Humberto Aidatinha, né? Vai ficando velho, vai encoroando assim, né? É verdade. As pessoas falam, principalmente as pessoas que são mais baixas, falam assim, nossa, eu era baixa, mas não era como era hoje, né? Eu era. As pessoas estão ficando menores. Gente, que coisa! É verdade, porque na coluna a gente tem a e vai parte... encroando, né? Mas é porque tem uma parte de osso, e entre um osso e outro você tem uma parte cartilaginosa que chama disco intervertebral. Com o tempo, com o nosso envelhecimento natural, esse disco ele vai desgastando e ele vai perdendo altura. Como a gente tem vários discos nas nossas colunas, então esses discos vão ficando cada vez menores e você vai perdendo altura. Estima-se que o homem, durante toda a sua vida, ele perca em torno de 5 centímetros de altura. Nossa! E as mulheres em torno de 3 centímetros. Nossa, é muita coisa. Da idade do pico, né, de altura, que no homem é em torno de 20 a 24 anos, e na mulher dos 17 aos 22 anos. Eu já diminuí. Até o final da vida. Eu diminuí 1 centímetro. E quando a gente vai ficando mais velha, a gente também não consegue usar mais saltão, aí pronto, lascou. Aí pronto. Aí a importância da atividade física. Isso. Quem tem uma atividade física melhor, tem mais estabilidade para a coluna, menos desgaste do disco, aí não vai perder a altura. Vou falar nisso no salto alto. Qual que é o problema do salto alto para a coluna? Que tipo de salto que dá problema? Nenhum. Na verdade, existe uma mística aí com relação às mulheres usarem salto alto, mas isso não é verdade, não tem fundamento. O fundamento é que, para o dia a dia, para as atividades em que você vai ter uma regularidade ou um período prolongado, o salto alto ele não é recomendado porque você fica numa posição anatômica ruim. Então, você eleva muito o calcanhar e deixa a base do pé em contato com o solo. Isso, por um tempo demasiado, você tem uma alteração da sua postura, coluna, quadril e os músculos da batata da perna. Então, você força mais a sua postura para ter uma postura mais elegante. Então, o que não é recomendado é você fazer isso de forma regular para as suas atividades do dia a dia. Agora, pontualmente, usando para ir num evento, para ir em um determinado local que exige uma vestimenta mais formal, não tem problema nenhum. Doutor, você falou aí sobre desgaste. Aí alguém está vendo o nosso programa lá e falando assim, o doutor está mandando eu ir fazer atividade física, mas eu estou com desgaste na coluna, isso vai piorar? Não, de forma nenhuma. Eu sempre oriento meus pacientes, aqueles que me procuram, Cleide, que a atividade física é fundamental para qualquer idade que você tenha. O que eu oriento e faço um pormenor nisso aí é que quando você que não tem uma atividade física regular ainda e quer se manter saudável, quer ir para uma atividade física, faça uma avaliação com o seu médico antes para observar as suas condições para a atividade física e saber qual é a atividade física que melhor é indicada para o seu caso. E aí o seu médico vai te orientar que atividade física você vai fazer, quanto tempo da atividade física, a regularidade dela para que realmente você obtenha benefícios com essa atividade. Porque muitas vezes as pessoas querem estar saudáveis, observam que estão sedentários, aí procuram uma atividade física, mas sem nenhuma orientação. E aí, ao invés de buscar a saúde, acabam encontrando uma série de problemas. Então, a atividade física é importante, mas merece uma avaliação médica antes. Tem pessoas que têm artrose, por exemplo, e que são proibidas de fazer caminhada, mas fazem assim mesmo. Daí é um prejuízo, né? Aí é um prejuízo, porque se você já tem uma contraindicação para uma atividade física específica e insiste nela, você vai ter um prejuízo muito grande. A gente sabe que as grandes articulações, quando são
danificadas, principalmente os joelhos, tornozelo, quadril, nós temos outras opções de atividade física que tiram a carga, principalmente as atividades na água. Hidroginástica, hidroterapia, natação e também sob supervisão, com auxílio aí de um profissional da educação física, fazer uma atividade de musculação. Porque se a gente quer melhorar o nosso condicionamento, obrigatoriamente a gente tem que construir massa magra, tem que construir músculo. E a gente constrói músculo muito facilmente quando a gente faz uma nutrição adequada associada a atividades de força, como a musculação. E só lembrando os nossos espectadores que estão aí nos assistindo, a atividade de força, ela não beneficia só músculo, ela beneficia osso. Então, mulheres, principalmente, menopausadas, aquelas que já atingiram a menopausa, que estão tendo perda de massa óssea e estão ali no exame de densitometria com osteopenia, osteoporose, as atividades de força, elas melhoram o tecido ósseo, melhoram a densificação do osso, deixa o seu osso mais saudável. A Simone Pastore está aqui, ó. Ela está me perguntando. Pergunta aí pro doutor. Ela está preocupada que ela já, durante uns 3 meses, ela já caiu 4 vezes. Ela está perguntando se isso tem a ver com coluna, porque ela já fez uma cirurgia. Pode ter, porque a questão da pessoa estar caindo muito, ela tem 2 pontos que são bem distintos. Ou ela está caindo porque ela se sente tonta, e aí tem que ter uma avaliação cardíaca, neurológica, ou ela está caindo porque ela tem perda de força nas pernas. Se ela está perdendo força e ela está caindo porque ela não tem suporte das pernas para se manter em pé, isso pode estar intimamente relacionado à coluna, porque se a gente tem sensibilidade e motricidade, ou seja, se a gente sente a perna e se a gente tem força na perna, é porque existe uma estrutura neurológica ali que permite que isso aconteça, que é a nossa medula, com os nervos que saem da coluna e descem para a perna para fazer inervação sensitiva e motora. Então, questão de queda repetida, tem que fazer uma avaliação para saber se não é coluna. Doutor, o que o senhor acha de acupuntura para essas dores de desgaste da coluna? Excelente. Sempre quando a gente trabalha dor, e o manejo da dor ele é um manejo muito vasto, a gente utiliza de todas as peças que a gente puder para dar o benefício de melhora da dor para o paciente. E a gente sabe que as atividades de reabilitação, e aí eu incluo fisioterapia, acupuntura, osteopatia, as atividades de musculação, toda a parte ali de engajamento do pessoal da educação física, que auxilia demais nesse tratamento do manejo da dor, ele é importante. O que a gente tem que observar exatamente com a acupuntura é saber se a dor ela já foi tratada do ponto de vista mecânico. Então, você tem um problema na coluna, um problema mecânico, uma hérnia de disco, uma estenose do canal, qualquer disfunção da coluna, e ela foi tratada e o paciente tem resíduo de dor, a acupuntura funciona muito bem, porque a acupuntura ela funciona quando você não tem mais nenhuma lesão mecânica associada. E aí ela tem uma resolução na dor fantástica. Por isso que uma das grandes indicações para o tratamento da acupuntura são os tratamentos relacionados à enxaqueca, a dor pura. Ela melhora muito com a acupuntura. E a gente sabe também que as lombalgias, as cervicalgias, que é essas dores no pescoço, dores na lombar, onde o paciente tem uma coluna saudável, a acupuntura é muito bacana. Que legal. Doutor, uma pessoa deprimida, que tem aquele jeito deprimido, que chega a ficar curvado, essa pessoa pode ter problema na coluna? Ela pode ter problema na coluna. Eu faço uma observação que a questão da dor, de uma forma em geral, ela tem um componente psíquico. Não que a atividade psíquica, por si só, ela possa gerar um quadro doloroso puro, porque as pessoas, às vezes, quando você pede que aquela pessoa que tem uma dor crônica, que além da sua avaliação, ela precisa de uma avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, é porque a gente sabe que existem gatilhos mentais que podem influenciar na dor. E esses gatilhos são concretos. Por isso que sempre a nossa atividade no manejo da dor, ela envolve um psicólogo, um psiquiatra, que são fundamentais para que o paciente ele tenha uma boa resolução do quadro doloroso. E aí, quando você tem um quadro de um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo crônico, onde o paciente começa a ter posições que são posições mais clássicas,
isso pode levar não só a um prejuízo da coluna, mas um prejuízo geral, articular, motor, porque quanto mais envolvido nesses gatilhos mentais, nessas doenças mentais, em que ele não tem um acompanhamento de um profissional adequado, ele vai estar cada vez pior. E a automedicação, doutor? Banida, né? A automedicação nunca deve ser feita. E o brasileiro, Cleide, ele tem um costume de ter um problema e que ele resolver esse problema com o vizinho, com o parente que já usou e que tem o mesmo problema dele. E ele vai numa farmácia, mas não se consulta com o farmacêutico, fala com o cara que está trabalhando ali na farmácia, mas que não tem uma formação de farmácia e bioquímica. Então, isso acaba trazendo muito prejuízo e atrasando o tratamento, porque uma coisa que funciona para um, às vezes não funciona para outro. E as pessoas têm uma mania de achar que se você teve um problema na coluna, a coluna é tudo igual. E não é. A gente tem vários problemas, várias disfunções relacionadas à coluna que são completamente diferentes e os tratamentos também são diferentes. Então, se você tem algum problema, principalmente aquela dor ou uma incapacidade que ela não melhora ou que piora, é importante que faça uma avaliação para ter diagnóstico e depois um tratamento que realmente funcione. Gente, o doutor Túlio está aqui falando, tudo isso não é para desanimar você, não. Ai, que triste, que tanta coisa, isso que eu tenho. É para você se cuidar, porque tem solução. E estar bem é o melhor de tudo. Tá malhando? Atividade física 6 vezes por semana. Você tá fazendo? Sim. Que chique! Não pode deixar de cuidar. Gente, é o tanto que ele emagreceu, não é? A gente não pode cuidar da saúde. Como é que eu venho aqui falar de saúde e não cuido de mim? Mas é uma coisa que a gente tem, né? Cuidar muito dos outros e às vezes a gente não tem olhos para a gente mesmo. Mas a gente tem que ter um cuidado com a atividade física, com o bem-estar corporal. Muito cuidado com a parte mental. Hoje a gente está vivendo um mundo que a questão é de várias alterações do ponto de vista do espectro mental, ela está presente, o estresse do dia a dia, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então eu falo que hoje as pessoas têm que ter um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra, caso seja necessário, porque a gente não consegue ter um bem-estar global se a gente não tiver bem alinhado corpo e mente. Exatamente. Então se cuidem. Obrigada, muito obrigada mesmo.